Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Vamos para mais uma leitura comunitária. É muito bom sempre estar aqui com Wagner, com Ítalo, com Abner. É muito bom e prazeroso podermos fazer uma leitura comunitária nesta noite. Amém. Espero que você que nos ouve, que nos ouvirá, seja edificado e alcançado por uma boa palavra e uma boa reflexão. Boa noite, Wagner. Boa noite, mano. Mais uma vez abandonados, né? Eu acho importante frisar isso. Exato, esperamos aqui até a última hora, né? Mas o cara é cheio de compromisso. Esse obreiro da última hora da parábola lá da Bíblia não apareceu. Não. Já está em um tempo escatológico, em outro lugar já. Meu Deus do céu. Mas é isso, graças a paz, irmãos, irmãs, amigos que caminham com a gente na leitura bíblica semanal, comunitária. Maravilha. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade, então, à leitura do Evangelho de Marcos. Pedimos a Deus a sua graça sobre nós, que nos ajude, né? Que Deus tenha na explanação, na reflexão, na leitura. Já está orando, Abner, olha. Que você viu? Maravilhosa. Meu Deus, já emenda. Vai só fluindo assim, ó. Você viu? É o sopro do Espírito, ó. Aleluia. É isso, gente. Vamos continuar, né? Vamos orar para começar? Posso orar, né, Renato? Por favor. Pai, oramos no nome de Jesus, agradecidos a Ti por mais esta oportunidade de juntos lemos a Tua boa palavra. Obrigado por esse santo privilégio, obrigado por esse lugar, por essa igreja onde estamos sempre juntos, reunidos para louvar o Teu nome, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós mais uma vez, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, dar-nos uma boa reflexão do texto do Evangelho de Marcos, para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que nos acompanharão, que ouvirão, aonde estiverem, quando estiverem ouvindo, a bênção do Senhor seja sobre cada um e cada uma, para a glória do Teu nome. Fica conosco, por meio do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração. E já te agradecemos, Deus, no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Amém. Ó. Meu Amém. Ó, baixou o Ministério Infantil aqui agora. Maranata. Faz tempo. Tem que mandar até um beijo pra tia Séries. Nossa, Deus. Ela tava lá com sua mãe, não tava no Nordeste? Foi ver minha vozinha, graças a Deus. Eita, coisa boa. E a coisa fofa, boa. hein? Porque ela tá sempre no YouTube, mas ainda tá lá, né? Tá, só volta no dia 24 do mês que vem, cara. De setembro? Setembro. Oh, maravilha. Enquanto isso, a gente vai aqui, beijo, né? Pra fofa. Morrendo de Deus saudade da velhinha. Faz falta. O lugar dela tá ali, ó. Tá ali. Né? O lugarzinho dela na igreja. É a cadeira ali, da anja. Tá ali, ó. A cadeira da fofa tá ali. Muito bem, mano. Então hoje a gente começa um capítulo novo do Evangelho de Marcos. Vocês demoraram no 3, hein? Ô, louco. Deus. 3 episódios ou foi 4? É porque a coisa é mística, entendeu? 3 episódios pro capítulo 3. 4 agora pro capítulo 4. Rapaz, tá eu olhei o capítulo 4 aqui, ó. Se a gente seguir as perícopes, vão ser 4. Não, o de hoje tem que parar no 20. 3, dá até 5 se brincar. Não, mas hoje a gente para no 20. Tem que parar no 20. Certamente. Metade do capítulo vai aqui, né? Metade. Vai. Só que das próximas parábolas, eu duvido que a gente vai gravar num episódio só. Parábola da semente, do grão de mostarda e Jesus acalma a tempestade. Duvido. Eu acho que a gente vai, vai uns 3 episódios aqui no capítulo 4, viu, meu amigo? O primeiro é hoje, né? Primeiro é hoje, a parábola do semeador. E aí, meu irmão Wagner, e o resumo do último podcast? Tem isso, ainda bem que o último vai tá fresco, né? Acabamos de gravar. Fica nem vermelho. Nada, acabamos de gravar, graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente falou, então,
da acusação dos religiosos contra Jesus, né? O texto povo rendeu, hein? bom, rapaz, para acusar é religioso. E aí a gente agora. refletiu sobre isso, né? Foi mesmo. Sobre um pouquinho do nós e os outros, nós e eles, né? Isso. Que a religião acaba fazendo, e aqui na figura dos fariseus e da comitiva que veio de Jerusalém para dizer que Jesus atuava no poder de Beelzebu. Olha a ousadia desses religiosos, né? Que maluco. Então a gente refletiu sobre isso, né? Sobre esse episódio, esse momento aqui onde os religiosos vêm falar que Jesus atuava por meio do príncipe dos demônios, Beelzebu, e por isso que ele fazia milagres, e por isso que ele expulsava demônios. E aí Jesus vem e apresenta os 3 sis, né? Se é assim, a casa está dividida. Se é assim, o reino está dividido. E aí, se você quiser os pormenores dessa reflexão, volta uma casinha, E né? assista aí o nosso Assista bate-papo. aí. E a gente falou do pecado contra o Espírito Santo. Tem curiosidade? Vai lá ouvir o que é esse pecado contra o Espírito Santo, né? E Jesus falou tudo isso e deu essa lição para os religiosos da sua época, porque eles o acusavam de estar com o espírito imundo. Fora de si. Fora de si. Ele está fora de si, ele está com o espírito imundo. E, por fim, também a gente falou sobre a família de Jesus, né? Quem é a família de Jesus? Resumidamente, Jesus diz assim: a minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí, só voltar uma casinha, capítulo 3, do versículo 20 até o 35, você vai ouvir eu e essa sumidade falando um monte de groselha lá, para abençoar a vida de vocês groselha. E a nossa também, porque a gente sai edificado, né? É verdade. No começo eu achei que a gente ia correr em esteira, rapaz, ficar correndo no mesmo lugar. Patinando, mas fluiu. Deus é bom com a gente. Deus é bom, porque não é um texto assim, né? Todo o evangelho é rico, toda a Bíblia é rica, toda ela tem lição. Sim. Mas ele não tem muitos elementos a explorar, a não ser o capeta, né? O capeta que estava no texto ali, o Beelzebu, a gente explorou essa ideia, essas imagens, os significados, né? E a questão da família de Jesus também foi interessante. Então foi legal, foi bom. E hoje não vai ser diferente, com a graça de Deus, com o sopro do Espírito. Semeador ainda? É bom o texto, né? É bom porque assim, a gente não tem muito trabalho, viu, Renato? Porque Jesus conta a parábola, ele explica a parábola, acabou. A gente pode abençoar os irmãos e tchau, já era, né? Aproveitar que o Fernando não tá mesmo, não tem ninguém para ficar aqui controlando o tempo. A gente, Hora termina, Deus abençoe. Era uma leitura mesmo? Era só uma leitura comunitária, Jesus já explicou para nós, está tudo certo. Meu Deus do céu. Vamos pro texto. Agora. Capítulo 4, que com a pizza não faz, né? Dá uma animada, rapaz. Olha só. Né? Vem um salzinho na veia. Daqui 10 minutos você vai ver a pizza pesando. Aí a gente, vamos aproveitar o embalo aqui da gordura no sangue. Vai para cima, vai para cima. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Aí, Jesus gostava de um barco, rapaz. Já de novo aqui no Evangelho de Marcos, né? O púlpito era o barco. O púlpito era o barco. Aí, que benção. Uma mensagem, hein? O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas,
de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. Vamos orar, Renato. Deus abençoe. Jesus muito obrigado. Obrigado por essa reflexão. Já explicou tudo para nós. Já mandou uma parábola, já identificou a parábola. Já explicou e está tudo Tchau. certo. Tchau. Deus abençoe. Amém. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, Renato, fica à vontade. Essa parábola ela é legal, eu acho ela muito interessante. E primeiro, ela é a que primeiro começa todas as parábolas, inclusive as outros evangelhos, ela é a primeira que sai, né? Sempre começa na parábola do semeador. E é interessante você analisar as figuras, né? Jesus de novo sentado num barquinho e chamando o povo para ouvir, né? E aí a imagem do Shema, né? Que você comentou lá, né? É a mesma imagem, porque você tem um Jesus com interesse de que as pessoas compreendam. O Shema, Renato, explica para nós aí que é o Deuteronômio capítulo 6, né? Verso 8, que Isso é aquela ideia, aquela oração judaica que eles repetem 3 vezes por dia, que tem colado nos umbrais, que diz: ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E começa com essa palavra, né? Ouça Israel, ouve Israel. É a mesma coisa. E parece que Jesus tem a mesma ideia de chamar o pessoal para estar atento ao seu ensinamento. E o que é muito peculiar de Jesus e que para a gente às vezes causa estranhamento é você perceber as histórias que Jesus conta, que são parábolas a partir de metáforas, de coisas que não são verídicas, né? Mesmo que elas tenham elementos do cotidiano, você começa a perceber Jesus usando a situação deles, onde eles viviam, a forma que eles plantavam, o solo que eles estavam, todas essas coisas. E o que é mais estranho é você perceber as pessoas não entenderem o que Jesus fala. Porque na lógica ou na pedagogia de Jesus, o fato era que eles entendessem.
porque todos os elementos citados dentro dessa parábola, ela era vista, por que não dizer, até da onde Jesus estava pregando. Ele poderia olhar para um lado e falar, ali, ó, ali era um lugar de plantio. Foi jogado semente, ó lá, floresceu e tal, e tal. Aquele outro lado ali, a gente tem pedra, tem um monte de espinho ali. Aí Jesus podia ilustrar de forma visível. Mas o que mais surpreende é você perceber Jesus tendo que chamar a atenção das pessoas para um determinado ensinamento que depois ele precisa explicar o que está acontecendo. Então, ou a gente tem muita dificuldade para ensinar, para entender a lógica, ou as pessoas não queriam entender de verdade o que Jesus estava dizendo, porque, de alguma forma, o que Jesus falava chocava as pessoas ou cobravam algum tipo de posicionamento, ou a gente tem alguma inferência no texto de uma explicação posterior. Sim. Então, me parece que a lógica da semeadura ela é muito clara. Sim. Não é uma mensagem, por exemplo, apocalíptica, que você tem uma imagem fora daquele contexto. Até a literatura apocalíptica era algo comum para aquela época. Sim. Conhecido por eles. Então, eu acho que o texto provoca a gente para uma compreensão que é para ser clara, é para ser objetiva, e em algumas circunstâncias Jesus coloca, o narrador coloca os ouvintes como não compreendendo, e Jesus precisando dar para eles a compreensão e dizendo, olha, a vós é dado a possibilidade de conhecer ou compreender o reino dos céus. E aí ele começa a interpretar de novo a parábola que ele acabou de contar. Então, sim, eu abriria pensando assim de uma forma mais ampla. E faz muito sentido, mano. Eu vou acrescentar aí lenha nessa fogueira que você acendeu. Uhum. Não é à toa ele começar com Shema Yavé, chamar a atenção para que ouçam aquilo que ele está dizendo. É a mesma lógica do Moisés lá no capítulo 6 de Deuteronômio. A imagem. Né? Ouça. Não é à toa que o versículo 3, quando eu li, eu grifei o ouçam. Uhum. Porque Jesus está chamando a atenção para aqueles que estão procurando Jesus, seguindo Jesus, comprimindo Jesus ao ponto dele ir para a beira-mar, subir num barquinho. Ele os exorta a ouvirem, porque ninguém está querendo ouvir nada. Todo mundo está querendo milagre. Todo mundo está querendo maravilha. Todo mundo está querendo tocar em Jesus. Todo mundo está querendo ver. Ninguém está querendo ouvir. Então, quando ele fala, ouçam, não é só uma vez. Mais para frente no texto, 9, quando ele encerra a parábola, a primeira parte da parábola, ele fala, ele acrescenta, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, de novo, ouça. Cara, Jesus nos ensina muita coisa aqui nesse ouça do versículo 3 e o ouça do versículo 9. Ele conta uma parábola, mas ele está dizendo para o povo da sua época o seguinte, para um pouco, cara. Escuta. Vocês estão muito acelerados. Vocês estão querendo ver muita coisa, receber muita coisa, ser tocado, ser curado. Ouve. Cara, isso ensina a gente hoje. Verdade. Aliás, Jesus está dizendo, enfatizando, me ouve, porque agora há pouco vocês viram que veio uma comitiva de Jerusalém falar um monte de abobrinha. Então, que vozes vocês vão dar ouvido? A que voz vocês vão dar ouvido? É a mesma coisa para nós hoje. O que a gente tem ouvido? A gente já falou em outros momentos das nossas leituras aqui, sobre as muitas vozes dos nossos dias, né? A gente já falou da bênção que é a tecnologia, né? Como que ela aproxima quem está longe, mas às vezes afasta quem está perto. O como ela deu voz a todas as pessoas, né? O como ela fez a gente ter acesso a muitas coisas ricas, a fazer uma faculdade online, né? Em home office, trabalhar em home office, fez muita coisa boa, mas também deu voz a um
bando de gente ignorante, né? Cada dia você vê um novo falando abobrinha na internet. Então, eu começo também pondo um pouco de lenha nessa fogueira, Legal. pensando nisso. Jesus está dizendo para nós, disse para eles lá à beira-mar, diz para nós hoje, nos mares das nossas vidas aí, ouçam. Eu acho legal que Aprende a ouvir. A expressão bem simples, né, que os caras falam, o ditadinho bem basicão, o cara diz: se Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca, era pra gente ouvir mais do que falar, né? E parece que a gente fala mais do que para 2 ouvidos, né? Pela quantidade que a gente fala e o que a gente escuta. Sim. Eu acho que a percepção da gente analisar o que é que Jesus está fazendo, o que é que Jesus está inicialmente falando, a partir disso, ele está dizendo: vocês têm que prestar mais atenção no que é que o que eu estou fazendo quer dizer. Não é o sinal pelo sinal, né? Não é a atitude de Jesus pela atitude de Jesus. Exato. Não é o cara semeando por semear. Tem alguma ideia por trás disso, né? Não é simplesmente alguém que está lá jogando a semente e a gente está só recebendo a bênção, a cura, o milagre. Não, tem algo para além disso. Isso é um sinal do reino de Deus que chegou para nós. Agora, aonde esse reino quer nos levar? Então, é bem a ideia da semeadura, né? Porque você vai plantar e aquilo dali vai produzir, e a ideia do reino é que ele permaneça. Exato. Então, o que Jesus está tentando preparar os ouvintes é fazer com que eles entendam que não é só o milagre como fim em si mesmo, mas o desenvolvimento de se participar do reino de Deus e tornar-se alguma coisa. Né? A participação no reino de Deus não é assistir milagre e receber milagre. Sim. A participação no reino de Deus é alguém que entra no reino de Deus, faz a vontade de Deus, que é os meus irmãos, a minha mãe, e sendo assim, frutifica. Participa do reino de Deus. Inclusive, as parábolas aqui, todas elas têm o pano de fundo do reino de Deus. Né? Começa pela do semeador, depois vem a da candeia, depois vem da semente de novo, né? Depois vem do grão de mostarda. Então, essas imagens, essas ilustrações que Jesus traz, todas elas vão falar do reino de Deus. E a primeira, que é a do semeador, ele usa, então, uma profissão muito comum dos tempos, que é esse cara que sai a semear. E esse cara que sai a semear, muitas vezes, as sementes caem no meio do caminho. Então, Jesus usa a imagem que é muito conhecida de muitos dos seus ouvintes ali, né? Que viviam mesmo do cultivo, da agricultura, de cultivar a terra. E nessa, nem sempre o cara semeou a semente em boa terra. Caiu em outros tipos de solo. E aí Jesus conta aí para nós, nessa parábola, os tipos de solo, né? Terreno pedregoso, caminho onde as aves vai vir e se alimentar, né? Entre os espinhos. Outros espinhos. E aí depois Jesus dá, então, a explicação de tudo isso. Mas a imagem é essa. E o que é legal aqui também, que mais uma vez a gente vai bater naquela tecla em que não há um solo específico para que a graça de Deus caia, né? Muito bom. Porque se você for analisar, o semeador, que tem, até num lugar árido como é a Palestina, deveria cultivar o solo e tomar cuidado com a semente. Né? Então, não deixa cair em lugar nenhum, vamos preparar o solo para que, se a gente plantar 100 sementes, nasça pelo menos 90. Né? Mas o que acontece, e a imagem que ele vem trazendo desse semeador, é que é um semeador que foi pelo caminho e ela foi caindo. Meio displicente. Exatamente, parecendo que ou ele fez de propósito, a imagem é proposital, de alguém que está distribuindo desmedidamente a graça de Deus, a partir da ótica do reino de Deus ser a semente, né? A mensagem do reino de Deus ser a semente, ou é alguém que não está se importando. Então ele está dizendo assim, olha, a gente não tem um lugar específico para que a graça caia, né?
uma pessoa, um terreno, um solo, uma genealogia, mas a gente tem a universalidade da graça divina. E aí a gente amplia e derruba ela em tudo que é lugar. Agora, onde ela vai frutificar vai depender do solo, não depender do semeador, né? Sim. Então, tem tanta figura de Jesus como a figura posterior da igreja que passa disseminando o evangelho do reino de Deus, fazendo o trabalho, agora a imagem de Jesus, aquele que vai semeando também no mundo, onde quer que eles vão indo, eles vão anunciando o evangelho de Deus. Muito bom. Inclusive, entre os 12 mesmo, são solos diferentes. É verdade. Cada verdade. um recebeu de um jeito. E eles compartilhavam de uma ideia messiânica, mas uns mais radicais e outros menos radicais. O Simão Zelote era muito mais radical. Sim. Do que talvez o Pedro, do que talvez o próprio Mateus, né? Talvez os filhos do Zebedeu, os filhos do Trovão, tivessem também um solo mais sanguíneo para receber essa semente, né? No entanto, os solos são diferentes, os corações são diferentes, que depois que ele conta a parábola, lá no versículo 10, vai dizer que quando ele fica sozinho com os 12 e mais alguns outros ao redor, eles vão perguntar das parábolas, né? E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Sim. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Então, mesmo eles que estavam mais próximos, eles não compreendiam muito daquilo que Jesus falava. E por que Jesus fala que o mistério do reino de Deus foi, né, revelado para vocês? Porque a vocês é os que estão caminhando aqui junto comigo. Sim. A vocês, eu estou tentando, Jesus está ensinando, ampliando as imagens que eles têm do reino de Deus. Porque as imagens de muitos deles eram minguadas, reduzidas. Ou seja, o Messias vai vir e vai destronar Roma. O Messias vai vir e vai cumprir toda a nossa expectativa, né? Uhum. No entanto, a gente sabe que Pedro, em determinado momento, corta a orelha de um, né? Os outros vai falar, os irmãos: Jesus, você quer que a gente ore e cai fogo do céu para matar logo? Então, olha o solo da qual a mensagem está caindo. E Jesus vem e fala: ó, esses mistérios eu estou revelando para vocês, para que vocês sejam os semeadores de amanhã, né? Hoje eu estou semeando, amanhã vocês serão os semeadores. E é legal porque ele depois que ele termina de contar quem brota, quem não brota, os terrenos que caíram, ele vai para aquela parte que você disse. Então, se vocês têm ouvidos para ouvir, então que vocês ouçam. Então, essa lógica de ouvir, ela é interessante porque parece que é aquilo que você disse uma vez, que quando a gente consegue transmitir uma mensagem, é aquela capacidade de você criar a imagem na sua mente, né? Então, parece que Jesus conta tudo isso para que a imagem criada dentro da mente do cidadão faça com que ele seja capaz de ouvir a mensagem. Então, lá no íntimo do seu coração. Então, o que Jesus está fazendo, se a gente for analisar milagres e a mensagem, ela tá, os milagres ele tá para o exterior do homem, né? Sim. E a mensagem que Jesus quer que ouça é aquela mensagem que está no profundo do interior do camarada, porque aonde Jesus quer que a mensagem chegue. Por quê? Porque essa repetição de ouvir, ouçam, é a mesma ideia do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, é a mesma ideia, e é aquela ideia de um ouvir no nosso íntimo. Então, me parece que o que Jesus está dizendo é que o trabalhar do reino de Deus a partir dessa perspectiva de ouvir, ela é muito mais profunda do que só resolver o nosso problema físico e social, porque em alguns momentos a cura do camarada devolve ele para a sociedade. Sim. Então Jesus está dizendo: olha, eu resolvo esses daqui também, mas eu quero que vocês escutem que a gente tem algo para além ainda disso, né?
E tem algo que vai não só para aquilo que é visível, mas para aquilo que está no mais profundo do interior do cidadão. Eu acho legal essa perspectiva. Muito bom, muito bom. E no diálogo de Jesus, né, na sequência aí de tudo isso que você trouxe, e do texto, e dessa ênfase aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele resgata até um texto de Isaías, né? Uhum. Esse versículo 12 é um texto de Isaías no capítulo 6, versículo 9 e 10, onde o profeta está falando do contexto de Israel cativo, e onde a mensagem de Deus está perdida. E lá naquele contexto o profeta ouve essas palavras: ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, Jesus aqui resgata esse texto para dizer que muitos dos seus ouvintes estão na mesma situação do que o povo de Israel lá no cativeiro, né? Não enxerga, não ouve, né? E é aquilo que você já disse. Tudo isso que Jesus vem fazendo, operando milagres, expulsando demônios, não sei o quê, é para que o povo não só veja, mas ouça, aprenda a ouvir com os textos antigos e com o momento que eles estão vivendo, de que, de fato, o reino de Deus se apresentou a eles, e o reino de Deus é esse reino que cresce. Sim. Quando ele fala da parábola do semeador, ele está falando desse reino que se expande. E que ele vai se expandir com eficácia quando a semente cai, então, em terra boa, né? Ela pode até dar alguns frutos iniciais caindo em outros corações, em terras não tão boas como a terra fértil. Mas chega algumas ocasiões da vida que essa semente ela morre, ela não dá o fruto que o fruto do reino de Deus deve dar, né? O que eu vi um comentarista dizendo, que eu achei interessante, dessa partinha de parábola, que quando ele está dizendo que as pessoas ouvem e não entendem, é interessante porque ele está dizendo que a parábola a palavra usada para parábola no hebraico parece que era marshal, alguma coisa assim. E ele diz que essa forma de contar a parábola do povo judeu era numa perspectiva de que dentro dessa parábola tinha uma série de outros tipos de conhecimento, como ditados populares, como sabedorias sapienciais lá de Eclesiastes, de Provérbios, sim, comuns para os judeus. Então, quando Jesus ensinava nessa perspectiva, é como que se o cara entendesse, mas tivesse mais coisas por trás, que não era simplesmente um conto que explicaria, tinha que ser refletida. Então, era aquela coisa de você olhar para a mensagem e dizer, mas espera aí, o que é que de verdade ele quer dizer aqui? A gente precisa ir refletindo e entendendo as partes para entender a mensagem central da parábola. Então, o que descaracteriza a parábola no texto é a explicação posterior, sim, entendeu? Sim. Porque o cara vem explicando. O escritor do texto vem dizendo, olha, isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Então, deixa de ser parábola. Porque depois da explicação da parábola não é mais parábola, porque você está explicando o sentido. Então você já está dizendo para ela, é isso aqui, Wagner, exatamente. Não precisa refletir mais, não. Sim, então ela muda, ela faz uma virada ao texto, porque deixa de ser uma parábola para que você compreenda ela, e ela passa agora a ser uma narrativa explicativa, com comentário. Sim, que é curioso, porque as próximas parábolas não têm a explicação. Não tem, é só exatamente, essa que tem esse divisor aí de águas, vamos dizer assim. Que aí, mudança, né? Que aí corrobora com a ideia da edição, né? Sim. Que corrobora com a ideia da explicação posterior, sim, dessa construção teológica que a gente comenta, que a gente, sim, explica, né? Que você exatamente fala com frequência aqui sobre essa construção
de uma comunidade marcana, né? Exatamente. Talvez um grupo de leitores, de ouvintes posteriores aos esboços iniciais de Marcos, de autores, compilado. E agora, peraí, talvez para os ouvintes iniciais aqui da parábola, a parábola foi um pouco confusa. E eles vivenciaram, ouviram Jesus explicar. E se eles estão deslocados, né? Se eles estão em outra região, eles vão ter dificuldade, como a gente tem, né? Exato. Né? Eu não conheço o contexto desse povo, dessa aldeia aqui. Sim. Então, ali tem algumas histórias que são típicas deles, né? Não é típica de outro grupo. Mas houve, então, a compilação, está aqui no Evangelho e está aqui a explicação. É uma parábola diferente dos Evangelhos, é uma parábola com explicação diferente da mostarda, da candeia. Sim. Mas aí a gente vai para a explicação que o evangelista nos apresenta de Jesus. Né? Jesus, mais uma vez, então, interroga os seus discípulos ali: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Ou seja, eu vou continuar falando do reino de Deus, mas essa é a primeira. Né? Então, como é que vocês vão entender as outras? Então, para facilitar a vida de vocês, o semeador semeia o quê? A palavra. Entenderam isso aí? Né? A pedagogia de Jesus é muito didática. Né? Sim. Jesus tem um método de ensino que os gregos chamavam de maêutica, que é o parto das ideias, né? Ou seja, ele ajuda o seu ouvinte a parir as ideias, a colocar para fora as ideias. E como que ele usava esse método? Fazendo pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então ele faz essas perguntas iniciais e depois então ele explica, né? O semeador semeia a palavra. E aí algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Mas logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então ele já fala de um tipo de solo, né? Esse solo à beira do caminho, que é um solo não preparado e que com a luta, Satanás, como a gente disse um pouco no episódio anterior, no capítulo anterior, é o adversário, é o inimigo. Então, se ele faz oposição à obra de Jesus e ao reino de Deus, ele vai trabalhar a enfraquecer a fé daqueles que receberam essa semente. Antes da gente... Aí você segue no texto, que me parece que é uma ideia para você pensar por que é que as pessoas recebem a mensagem e não permanecem, né? Ou uma forma da gente analisar uma ideia posterior de dizer assim: como é que a gente entende as pessoas que estão aceitando Jesus e não permanecem na igreja? Ou até avaliar para o batismo, né? O camarada permaneceu? Não permaneceu, porque teve uma época que os caras demoravam no mínimo... Não foi? Não, no mínimo 3 anos para poder se batizar, porque eles iam avaliar se o cara vai permanecer, se não vai, se está dando fruto, se não está dando fruto. Então, me parece que o texto está dando essa importância para isso, para dizer assim: mas espera aí, recebeu a mensagem? Recebi. Mas por que é que o camarada não permaneceu? E aí você já disse logo a primeira. Não permaneceu por quê? Porque o diabo veio, Satanás veio e roubou a semente. Ou seja, ele quase não teve contato com ela. Então, aí a gente pode jogar dentro de uma dinâmica espiritual em que a oposição de Satanás fez com que a pessoa sequer tivesse algum tipo de experiência com Jesus. Sim. Ele simplesmente ouviu a mensagem, ela veio, passou, do jeito que passou, foi embora. Sim. Não teve assim nenhuma duração, nenhuma experiência curta que seja. Foi simplesmente o solo que semeou e a ave levou embora, né? Sim. Me parece que é isso. E sendo realista, né? Pisando no chão de barro, de terra, acontece. A vida, né? A vida. É a vida. Muita. E aí o segundo solo talvez fala até mais. O exemplo que Jesus dá fala até mais sobre isso do chão da vida, que é o solo cheio de pedra, né?
Pedregoso. Cadê o texto aqui? O verso 16. 16, vamos lá. Sumiu o 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria, né? Alguma coisa causou no coração pedregoso aí. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Ou seja, alguma dificuldade que encontrou no caminho da vida. Nos tempos de Jesus, então, a perseguição religiosa, a gente viu que é ferrenha. Acabamos de ver que os religiosos estavam na cola de Jesus, né? Então veio uma tribulação ou algum tipo de perseguição, aquele ensinamento do reino de Deus, é mais fácil abandonar. E é uma realidade. Quando Jesus é preso, o que o Pedrão faz? Está lá no meio do povo, o povo identifica ele. Olha aqui, é parceiro do homem. Que? Você está maluco? Eu sou não. Talvez até esse momento o solo do coração de Pedro, ó o trocadilho, era pedregoso, né? Aliás, o que significa... Pega essa aí. O mistério, hein? Aliás, o nome Pedro é Petros, né? Significa Lasca, né? pedras, rocha. Então, talvez é bem piada pronta aí para Pedro. Talvez o Pedro é esse tipo de irmão, né? Que até então era esse coração com pouca raiz, que a palavra não tinha tanta raiz, né? Não tinha firmeza. Não tinha. E depois desse episódio do negar, parece que ganhou raiz, né? Parece que a coisa mudou a partir dali desse momento. Então, porque você consegue perceber que ele já começa a dar a explicação da parábola nas coisas da vida, né? Que acontece com todo mundo. Porque em algum momento a gente pode estar assim também. Sim. A gente pode ser um cara que a ave levou embora a semente, e a gente também pode ser o cara que a semente caiu, a gente se alegrou e foi embora. E em algum outro momento pode voltar e receber uma nova semente, eu não sei. A gente não pode fechar a ideia aqui. Mas você tem a possibilidade de compreender e perceber que Jesus está contando as parábolas na existência da vida. Sim, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas. E dizendo assim, que quem está chegando vai ter esse tipo de problema. Ou seja, vocês precisam ouvir o contrário para dizer assim, eu preciso ter firmeza de fé para quando a coisa se abalar, eu continuar crendo, né? Eu não abandonar por conta de alguma circunstância que aconteceu, porque existem contingências na vida que faz a nossa fé abalar de fato. Então, o próximo terreno, eu acho que é mais clássico isso, ainda. Mais ainda, né? Eu falei do terreno pedregoso aqui, mas o pedregoso Jesus relaciona com perseguição, né? Sofrimento. O próximo é mais por conta da vida. Exato. Esse anterior é perseguição, é tribulação. E esse é os espinhos, né? Exatamente. O versículo 18. Outros ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Interessante que todos os tipos de solo ouve. Agora, o que a gente faz com aquilo que a gente ouve? Aí isso é interessante pensar. O 19, né? Mas quando chegam as preocupações da vida, olha só, o engano das riquezas, porque riqueza engana mesmo, dá uma falsa sensação de segurança. E os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ou seja, outras coisas tomam o lugar primordial dessa palavra, desse reino de Deus. Então, as preocupações da vida, são inúmeras. Em cada época da existência humana, em cada período histórico da igreja, a preocupação foi diferente. Hoje nós temos N preocupações. A gente mora no estado de São Paulo, na capital. A gente mora próximo da capital. Segurança pública é um problema absurdo. Então, é uma preocupação da vida. A gente se preocupa quando sai,
se a gente vai chegar bem no nosso destino, se a gente vai voltar em paz para casa. As crianças vão bem, voltam bem. Exato, exato. Então, preocupações da vida, os enganos da riqueza. Pô, a gente faz esse caminho de sair de casa e voltar para casa para ganhar dinheiro, cara. Porque senão a gente não vive, não sobrevive. Esse é o sistema que a gente está posto. A gente não é mais fazendeiro, como em outro período histórico, que a gente fazia escambo. Eu crio gado, eu troco com o Renato, que é agricultor. Sim. A gente vive em outro período. A gente trabalha para trazer dinheiro para casa. Sobrevive. E se a gente não trabalhar, a gente não sobrevive. E nessa rotina de subsistência, de existência, a gente acaba sobrevivendo e deixando de viver. É o que Jesus está dizendo. A gente perde a fé, esquece da fé. Por quê? Porque a gente está tão preocupado com a vida, com o engano das riquezas e com outros anseios. Quantos anseios que nos acomete hoje? Pô, falar de ansiedade hoje para mim é cotidiano, é diário. Eu estou sempre falando com pessoas ansiosas e num nível de ansiedade patológica, né? Porque a ansiedade todo mundo tem, inclusive ela é até saudável até determinado momento. Uhum. Há um medo, uma ansiedade saudável. Né? Se a gente vê uma cena de perigo, eu vou ficar ansioso, até receoso, e vou fugir daquela cena. Então, até a página 2, ela é funcional, ela é legal. Uhum. Mas há anseios que roubam de nós até o reino de Deus, roubam de nós até o evangelho de Jesus. Torna a nossa vida infrutífera. Infrutífera. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados com a vida, com os anseios da vida, com as riquezas, e isso nos afasta de Jesus. É bem legal essa colocação que você está trazendo, porque isso daí sufoca, né? A palavra sufocar é legal. Aparece no texto, né? É legal porque você vê que essas outras coisas, elas minam a nossa fé, porque me parece que a gente acaba fazendo da nossa vida fragmentada, né? A gente não consegue levar Deus para as várias funções que a gente tem, né? Parece que a gente não consegue extrapolar de dentro do templo. A gente acha que só tem essa proximidade com Jesus para fazer com que a boa palavra que caiu no nosso coração seja alimentada a fim de que ela perdure os problemas da vida. A gente não é capaz de... Não estou na igreja, não estou sendo alimentado, né? E não estou passando por uma dificuldade, não sou capaz de fazer com que ela venha crescer e produzir fruto. Então, essas dificuldades que eu acredito que a gente vai sofrendo na vida, e eu acho que só com o tempo a gente é capaz de gerar isso. Sim. Olha, eu preciso ter um tempo, porque a minha saúde física e mental, ela depende de uma boa fé também, porque hoje a psicologia defende a espiritualidade. Opa. Muito mais do que defendia antigamente. Eu sei pouco de... Você é o pai da psicologia, quase. Então, a ideia é muito interessante, porque essa relação da nossa fé, ela vai nos ajudar nas preocupações, nas ansiedades, vai nos ajudar nas seduções contra as riquezas. Então, eu acredito que trabalhar de forma adequada a nossa espiritualidade, a nossa fé, vai nos dar uma vida saudável. Né? Sem dúvida. E isso não é a psicologia, não, cara. É a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Caramba! Essa é a definição hoje de saúde e bem-estar da OMS, Organização Mundial da Saúde. Que legal. Então, é isso. A dimensão da espiritualidade faz parte de uma vida saudável, né? Só complementando o que você falou. E, de fato, se a gente não tiver tudo isso organizado e no lugar, a gente pode perder a fé. A semente pode, por algum momento, não brotar e dar fruto. Depende da circunstância. Sim. Por isso, a ênfase de Jesus é na terra boa. Né? É uma crescente. Jesus vai ensinando de forma crescente. Né? Aí ele chega no versículo 20 e diz o seguinte: outras pessoas são como a semente lançada em terra boa terra.
ouvem a palavra, e todos ouvem, mas a terra boa ouve a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ou seja, se o semeador experiente esperava de uma semente 2, 3, Jesus está dizendo que a terra boa, ela é tão boa que de uma semente ela vai dar 30, ela vai dar 60 e até 100. Ou seja, o reino de Deus, na perspectiva de Jesus, não é um reino que anda para trás, não é um reino que mingua, mas é um reino que se expande. O reino de Deus se expande. Sim. O reino de Deus cresce. No entanto, os próximos ensinamentos de Jesus vai falar de luz, candeia. Candeia ilumina, né? O reino de Deus não tem como esconder mais. A partir do momento que Jesus inaugurou, agora ele expande, ele cresce, não vai retroagir. Por mais que a gente veja movimentos na história da igreja que mancharam a história da igreja, mas não o reino de Deus, porque o reino de Deus ele não mingua, pelo contrário, ele se expande, né? Então, o que Jesus fala é que ele espera que a sua palavra caia em boa terra. Nós que semeamos a palavra, esperamos que os corações que recebem sejam boa terra, para que aceitem essa boa palavra, para que deem boa colheita, deem bons frutos dessa boa palavra do Evangelho de Jesus. E isso é óbvio, é falar o óbvio. Seguir a filosofia de Jesus, seguir os conselhos de Jesus, glória, até mudou o ambiente, aleluia. Para quem está acompanhando a gente, sabe que a gente estava esperando o divino conselheiro do caminho, o mestre. O mestre chegou, uala! Né? Uala! O Fernando chegou, gente. Mudou até o ambiente, né? Um sopro. Terra boa, né? Terra boa. Terra boa. Glória a Deus. Mas chegou no final já, no amém. Já. Né? A gente está encerrando, então, a reflexão, recontando a explicação que o próprio Jesus nos deu. E a gente espera que, compartilhando e lendo o Evangelho comunitariamente juntos, essa boa palavra caia em uma boa terra. Que frutifique e dê bons frutos. É legal isso, porque você começa a perceber que a possibilidade de uma boa terra produzir, ela é como que se a gente fosse capaz de alimentar, né? E toda vez que você volta no texto, você começa a ver que aquilo que fez com que determinado coração não recebesse a mensagem são coisas que acontecem na vida. Sim. Então, você não é naturalmente uma boa terra ou uma má terra, né? A vida pode fazer com que a nossa desatenção não prepare o nosso coração. Verdade. Ou não dê importância para a mensagem que estamos recebendo. Verdade. Então, as dificuldades, o sofrimento, as perseguições, os problemas da vida, se eu der muita atenção ou extrema atenção para isso e não der importância para a mensagem que está sendo lançada no meu coração, eu sufoco ela e eu não dou fruto. Agora, quando eu começo a olhar para ela e dizer assim, não, na verdade, eu vou tirar os espinhos, as pedras e vou permitir que ela dê fruto. Aí a gente faz com que a gente receba a mensagem do Evangelho e produza, né? Produza fruto. E aí a gente seja capaz de semear também, né? Porque aí a gente passa a se tornar esse que expande semeador. O reino de Deus, que fala sobre Jesus e que dissipa a mensagem de Deus por onde quer que a gente vá, né? Amém. Eu acho que é isso, né, Wagner? Eu acho que é isso aí, rapaz. Rendeu ainda Rendeu, hoje. Muito bom, muito bom. O mestre não estava conosco, mas rendeu. É mesmo. Ô, mestre, você não quer vir fazer o jabá aqui, não? O jabá. Né? Falar, irmãos, contribuam na nossa igreja. Não?
Ah, águas claríssimas. Não. Ele é o youtuber. Ele É, o youtuber. Não, não quer, tá dizendo nada. Queridos, é isso, né? Chegamos ao final de mais uma leitura comunitária. Encerramos, então, capítulo 4, versículo 20, né? Mas ainda vai ter provavelmente 2, 3 episódios aqui nesse capítulo 4. Certeza. Mas o pano de fundo continua sendo o reino de Deus. Vamos falar na próxima semana aí sobre a candeia, que é a próxima parábola de Jesus. Depois sobre a semente. Jesus é um cara da terra, né? Não Jesus é um cara do chão. Então você é nosso convidado a estar conosco nas próximas leituras comunitárias. E, como eu estava brincando, mas é verdade, contribua na nossa igreja. Nós precisamos das contribuições. A igreja vive de contribuição. Faça isso com disposição no coração, com generosidade, fazendo com alegria, não com obrigação. Abençoa aí o nosso ministério, né, a nossa igreja, porque eu sei puxar sardinha mesmo para a minha igreja. Eu sei que a gente abençoa as famílias que frequentam essa igreja, sim, que participam de longe. Sim. E a vizinhança, a gente sabe que presta um serviço à comunidade, não só religiosa, cristã, mas a comunidade vizinha. Então faça isso, faça com alegria, tá bom? Acho que é isso, né, mano? Vamos orar e terminar, então. Orar e terminar. Você é o orador, o semeador, o pregador. Faz nada. Aí. Ora aí, Deus bendito, te agradecemos pelo privilégio. Amém. E pela sua bondade de podermos estar aqui, Senhor. Obrigado. Lendo o texto bíblico, Obrigado, podendo Jesus. Compartilhar com aqueles que nos ouvem. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Que eu e o meu irmão Wagner e os irmãos Amém. Que nos ouvem possamos ser esse bom terreno, Pai, Amém, que Jesus. Recebe a sua mensagem, que ouve aquilo que o Senhor fala e que sejamos capazes de frutificar, Pai, para a glória do Teu nome. Esteja conosco, e esse é o pedido do meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Falou. Muita câmera.